brega funk. É uma fusão de elementos, de pessoas para chegar nisso. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O Recife é o berço de movimentos culturais revolucionários no Brasil. E é claro que o futebol não ia ficar de fora disso. É clube do povo porque é periferia, é urbano. É realmente paixão, o brega funk também é paixão, futebol também é paixão, o mangue beat também era paixão. O Peleja e a Netshoes vieram até Pernambuco para te mostrar como os ritmos periféricos mudaram a forma de torcer por aqui. Recife é um verdadeiro caldeirão cultural. Nos últimos dias, eu rodei pela cidade e troquei ideia com algumas pessoas que vivem intensamente a cultura daqui. E também foi impossível não prestar atenção na mistura sonora que vem das ruas. Só que muito além dos ritmos, quem é pernambucano não cansa de declarar o seu amor por tudo que produzem e consomem por aqui. Mas a história dessa cidade já foi muito mais complexa. Olha, a ocupação começou aqui na Ilha de Deus porque ninguém tinha onde morar. É feito o caso de hoje muita gente invadir porque não tem onde morar. Tem de se invadir é onde pode se morar. Por isso que a gente tá aqui, porque se eu pudesse eu morava aqui, tinha vindo morar aqui, não. Tava morando num arranha-céu em Boa Viagem, mas sou pobre e tô aqui, morando aqui, né? No início dos anos 90, um ranking de uma ONG internacional colocou Recife como a quarta pior cidade do mundo para se viver. A desigualdade e a pobreza refletiam uma urbanização violenta com as pessoas e com o meio ambiente. Junto com as condições de vida, a cultura também estava num momento de estagnação. Emergência. Choque rápido ou Recife morre de infarto. Então, o que fazer? Como devolver o ânimo e recarregar suas baterias? Simples. Basta injetar energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade em suas veias. É daí que surge o movimento mais autêntico e impactante da cidade, por meio de artistas que queriam revitalizar o Recife com a energia e as referências do próprio mangue. Uma vegetação típica daqui que envolve muita lama sobre a qual a cidade foi construída. O manifesto Caranguejos com Cérebro foi escrito em 1992 pelo Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., e deu início ao Mangue Beat, que teria como principal nome um torcedor do Santa Cruz que está eternizado nas ruas, paredes e corações do Recife: Chico Science. A lama do rio, eu vi um chia andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. Eu sou uma filha do Mangue Beat, né? Eu e todo mundo da minha geração. Aqui a gente acaba estudando nas escolas, né? O que é massa também, que as escolas incentivam isso. Então, virou uma coisa muito importante pra mim, sabe? Aquela mistura de rock com maracatu, era tudo que me sintetizava naquele momento ali como uma pré-adolescente. Chico Science e Nação Zumbi denunciavam a fome, a miséria e o caos. Citavam líderes revolucionários e, ao mesmo tempo, criavam uma cultura própria, juntando ritmos e batuques tradicionais de Pernambuco com expressões urbanas do mundo todo, ocupando prostíbulos, boates LGBT+, e outros espaços de contracultura. Era a World Music pernambucana, simbolizada por uma antena parabólica atolada na lama e sintetizada no álbum Da Lama ao Caos. Essa coisa de envenenar os ritmos regionais, né? Pegar o que é regional ligado ao universal. Justamente essa história da antena parabólica enfiada na lama, né? Em contato com todos os ritmos universais. Ô Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Pegar a guitarra, pegar o cavaquinho, misturar com o maracatu, misturar com as tradições daqui, né? Trazer as pessoas da periferia para de fato estarem no palco. Vamos criar com essas pessoas que são da periferia. Então você vê que nas letras de Chico Science Nação Zumbi, ele vai citar os bairros, ele vai citar as periferias, ele vai falar do bioma da cidade, que até então isso não estava muito na música pernambucana. Falar do mangue, falar da lama, desse caranguejo, uma coisa que é muito específica, né?
A influência do Mangue Beat também chegou nas arquibancadas, desde os batuques até a simbologia. Durante aquela época, os estádios também eram espaços populares e de resistência, principalmente o Arruda, casa do Santa Cruz, localizado na zona norte do Recife. Justamente o acesso à Avenida Canal, né? Tem essas duas paralelas. É aqui que a torcida também faz aquele corredor quando chega o ônibus, né? Aí dobra à direita e tem a entrada das sociais onde o ônibus para e tem toda aquela festa, aquele prejuízo. Foi a própria torcida que construiu o José do Rego Maciel, que está aqui atrás, o Colosso, o estádio do Arruda. É Clube do Povo porque é periferia, é urbano. Aqui aos arredores temos várias comunidades. Beberibe, temos, por exemplo, Alto José do Pinho, temos Chão de Estrelas. Sempre associado ao povão na imprensa, o Santa Cruz ficou conhecido como o time da poeira, por conta da torcida que fazia a poeira levantar, mas também pela poeira das ruas não pavimentadas das periferias do Recife na época. Levar isso para dentro de campo também, para dentro das arquibancadas, para fora também, essas manifestações, e juntando com o Mangue Beat, o que impacta é justamente isso, essa voz, esse corpo, essas pessoas. Enquanto o Mangue Beat estourava dentro e fora das arquibancadas, outro rolê também acontecia na periferia dos anos 90, com os famosos bailes de galera que uniam funk com as rivalidades de bairro. Acho que era do Rio de Janeiro, na Cristambozão. Eu escutava muito aqui. Aí começou os MCs mandar resposta um para os outros. Tinha essas brigas de bairro aqui, o bairro tal contra bairro tal. Aí ficavam mandando respostas um para o outro. Aí só que começou a gerar muita violência e tal. Os bailes eram a principal opção de entretenimento, mas para uma galera também era o espaço para sair na porrada e defender a sua quebrada. Com o aumento da violência nos anos 2000 e também com o aumento da repressão policial, os principais bailes foram fechados e os jovens perderam um lugar para se pertencer. Para muitos, a alternativa foi justamente o futebol, entrando nas torcidas organizadas. Como no Mangue Beat, essa sensação de falta de perspectiva só poderia mudar a partir da nova manifestação cultural que uniria elementos bem diferentes. Os próprios MCs de funk dos bailes, para seguir na carreira musical, precisavam cantar um ritmo que não incendiasse as disputas de bairro e representasse todo mundo. Que o brega começou com esses MCs que faziam esses funks. Só que aí começaram a fazer outros tipos de letras, mais ostentação, curtição e tal. Esqueceram mais aquela parada de briga, de galera, essas coisas, facção. E assim surgiu o Brega Funk. O Brega Funk nasce nesse contexto, com os MCs se aventurando no universo do brega nordestino e misturando de tudo. Shevchenko e El Louco, torcedores do Santa Cruz e referências máximas da cena, traziam sons do tecnobrega paraense ao reggaeton e nunca pararam de se reinventar. Um dos seus primeiros sucessos, inclusive, também ganhou popularidade por causa de um ídolo tricolor, Flávio Caça-Rato. Olha o Buruçu, olha o Buruçu, toreia, parede. Sabe por quê? Sou favela, sou vida louca de 244 rodeia na cada minha roupa. Sem muita escama, bebê. Visto polêmico novamente. Aí sempre começa assim a música, tá ligado? Com a galera soltando seus bordões, aí depois começa, aí você começa depois disso. Dando um salve assim. Tem que ter o valor, Coisa que a galera fala aqui, né? Peso, tonelada, não sei o que, escama. Escamoso é quando o cara é estiloso, tá ligado? Se veste de um jeito escamoso. A gente fala aqui, pô, que escama do caramba tu tá hoje, você. Cara, o Brega Funk ajudou a salvar muitas vidas, né? Muita gente perdida no crime, saco de droga e tal. Só que todo mundo tem um talento, né? Tem muito dançarino, filmmaker, DJ, produtor musical. Quando o Brega Funk expandiu, abriu o mercado pra toda essa galera, tá ligado? Recife é assim, né? A galera curte tudo aqui. Mas o gênero principal que todo mundo gosta tem que ter é o Brega Funk. Tem muita influência do Mangue Beat, maracatu, né? A gente mistura muito também as alfaia com o Brega Funk. Pra toda a família da peleja, bom dia! Boa, turma!
brega aqui não, viu? Aí só que golou, viu? Se vir pra cá, tá ligado. A capacidade do brega funk de se reinventar faz com que esse movimento nem seja mais encarado só como um gênero musical. É um estilo de vida, uma filosofia artística que se espalhou pela internet, principalmente depois que a cultura do passinho estourou. Mas ainda assim, o brega funk foi muito discriminado e demorou para aparecer no palco de grandes festivais do Recife. Eles movem um mercado aqui, né? Eles movem financeiramente até de uma maneira que o Mangue Beat não movimentou. Tem casas de shows próprias, eles têm uma agenda própria. Por mais que a gente não vai ver nos lugares oficiais, nas casas de shows, mas eles têm uma circulação. Quando a galera tá na programação, lota os lugares, sabe? É recorde de público. Então, só mostra o quanto a periferia tem força, né? E consome as próprias coisas. E é claro que um ritmo feito para ninguém ficar parado dominou as torcidas e se tornou uma regra em qualquer pré e pós-jogo do Recife. Mas com certeza, passou aqui agora e um rapaz com uma caixinha de som e tava tocando brega funk, né? Então, é esse lance da periferia da comunidade, essa celebração. O pessoal chega aqui aos arredores mais cedo, se a gente passar, vai tá rolando um brega funk, né? Não adianta essa ideia de marginalizar, né? É um pré-jogo, é uma estiga, é uma coisa local. E fora que a galera compõe também as músicas, muitas vezes das torcidas em cima do brega. É refúgio, mas também é um deslumbramento, um encantamento, né? Porque as pessoas são apaixonadas e que a galera lota o estádio pra ver, independente da série que o Santa tá. Então, assim, é realmente paixão. O brega funk também é paixão, o futebol também é paixão, o Mangue Beat também era paixão, da maneira como fala da cidade, como respeita as tradições, como traz as tradições pra junto. É muito massa porque isso é nosso. Pernambuco mostra que os elementos de uma revolução cultural, sejam eles bons ou ruins, fazem parte da própria realidade, que tá ali todos os dias. Os sons que vêm do Recife, seja do Mangue Beat, do brega funk ou das arquibancadas, são sons que transformam realidades, porque além de serem contagiantes, são frutos de vozes que nascem da necessidade de dizer algo. A maioria ser periférico da comunidade também, traz esse recorte sempre de reforçar isso. O gênero, a raça e o futebol, a música também, sempre como um lugar político.